Um homem ordinário, que é esse que vos fala. Hoje temos um episódio especial e necessário em que vamos mergulhar em um capítulo sombrio da nossa história para refletir sobre memória, justiça e direitos humanos. Nosso convidado é Daniel Deslandes, advogado e presidente da Comissão de Liberdade de Imprensa e Expressão da OAB Barro Preto, que vai nos ajudar a desvendar os caminhos da ditadura militar no Brasil e o papel do DOPS em Belo Horizonte. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Daniel, muito obrigado por você ter vindo, cara, e nos ajudar a desvendar esses mistérios que acontecia no DOPS, né? Deixa eu te contar uma história. Eu tenho 60 anos. Quando eu era adolescente, iniciando a vida adulta, a gente não podia ouvir a palavra DOPS, que a gente morria de medo. E tinha uma coisa também que era o seguinte: a gente estava em barzinho, de repente vinha a batida policial, parava o camburão e todo mundo saía correndo, né? A gente não fazia nada, simplesmente pelo fato de estar ali no barzinho. E ouvir DOPS, então, era um suplício para a gente, assim. Vamos começar o seguinte, Daniel, o que foi o DOPS? DOPS é o Departamento de Ordem Política e Social, instaurado pelo governo do Getúlio Vargas para reprimir, fazer a polícia política. E essa sistemática foi intensificada na época da ditadura militar, né? Ramon, nós não podemos esquecer em nenhum momento que a ditadura acontece no Brasil antes da ditadura militar e continua acontecendo depois. Isso que eu queria te perguntar. Mas nesse momento foi intensificado e contra as populações de risco, indígenas, movimentos negros e movimentos sociais, que foi super intensificado. E os LGBTs também. Também. E essas pessoas estão colaborando muito com esse movimento que nós estamos fazendo lá, né? Que a gente vai abordar e vai entender. Eu quero que vocês entendam e explicar como que está acontecendo a sistemática lá. Me fala uma coisa, o que acontecia no DOPS? Como que funcionava o DOPS? O DOPS era como hoje a gente tem o Ceresp, funcionava como era, no âmbito político, como era o Ceresp hoje. É a porta de entrada para o sistema carcerário, penitenciário. Ou seja, o Ceresp hoje, a pessoa não fica lá, salvo engano, mais de 30 dias. Eu vi uma atualização que talvez seria até 90 dias. Lá é um sistema de passagem, recebimento, interrogatório e encaminhamento para os outros presídios. Mas lá, nesse período, é que aconteciam as torturas, entende? Os interrogatórios. E lá nós temos um anfiteatro de tortura que dizem que revestido acusticamente para que os gritos não fossem ouvidos lá fora. E por incrível que pareça, nesse anfiteatro ficavam os empresários, né? Nós temos a Ultragás, nós temos os Minas, os grandes empresários de Minas Gerais tinham e eu acho que ainda tem, essa ânsia sádica de assistir as pessoas sendo torturadas. Você está brincando comigo. Não estou brincando, não. As comissões da verdade estão aí. E se alguém tiver ofendido e se sentir... Não tem problema. Se alguém se sentir ofendido, a gente tem documentação para provar isso. Daniel, peraí, me explica uma coisa. Tá. Você está querendo me dizer que essas empresas assistiam às torturas? Alguém dessas empresas? Sim. Nós temos aqui o teclado Boylicen, que era um teclado que o presidente, agora eu posso estar enganando qual empresa que é, por isso que eu não vou falar o nome. Tá bom. Ele inventou um aparelho de tortura que era um teclado acoplado a um sistema elétrico que aplicava choque nos presos. Então ele tocava, né, e vendo a pessoa sofrer e as pessoas num palco, né, num anfiteatro. Você está brincando, não? Não é brincadeira, Ramon, não é brincadeira. Ô, Daniel, eu consigo ver isso hoje lá? Consegue. Nós vamos falar sobre isso. Consegue. Está lá. Consegue. Você está brincando, eu não estou acreditando nisso. Então tinha público para assistir essas torturas? Tinha. A gente vê, por exemplo, nas comissões da verdade, que nessas batidas que você narrou, Ramon, iam carros da Ultragás, iam carros da Uzi Minas, iam carros de outras empresas gigantescas desse porte para acompanhar. Eles estavam empoderados nesse sentido. E por isso que é tão importante essa ocupação, que a gente não... Em nenhum momento a gente arreda o pé. Calma que piora, Ramon. Lá nós temos a piscina. A piscina, me de fala. Afogamento. E do lado da piscina de afogamento, Ramon, tem uma churrasqueira, ou seja, os torturadores,
praticavam a tortura e enquanto faziam churrasco e bebiam cerveja. É um festival de sadismo que nós não podemos aceitar, não podemos transigir e não podemos permitir que isso repita. Daniel, eu estou sem... Rir para não chorar. Meu Deus do céu. E digo mais, nessa sala do afogamento, se você colocar a mão para fora da janela, você já consegue fazer um high five com quem está passando na Afonso Pena. Ou seja, ouviam os gritos. Não é mítica isso, não é lenda urbana. Dava para ouvir da rua os gritos das pessoas sendo torturadas no DOPS. Ou seja, na avenida da sede da Prefeitura de Belo Horizonte. Isso é muito, muito significativo, muito importante. A localização do DOPS é estratégica. Na avenida principal de Belo Horizonte. Da sede da Prefeitura, né? É estarrecedor. Estarrecedor. E lá na ocupação nós tivemos um apoio massivo das pessoas que foram torturadas, dos parentes. Existem essas pessoas ainda? Existem, estão lá firmes. A Bisoca Greco, né, filha da dona Helena Greco, está, inclusive, no comitê gestor da ocupação. O senhor Oraldo Paiva, da Comissão da Verdade dos Trabalhadores, foi conduzido ao DOPS, interrogado e torturado. Ele está na comissão da ocupação também. O que está acontecendo lá no DOPS? A gente ocupou, dia 1º de abril, reivindicando a criação do Museu de Direitos Humanos para rememorar todo esse período trágico da nossa história. Massa. E aí, como contramedida para isso, a gente convocou uma coletiva de imprensa durante a desocupação. Pela Comissão de Liberdade de Imprensa da OAB, da OAB. A mídia apareceu e eu acho que o batalhão de choque ficou um pouco consternado de desocupar. Eles ficaram? Ficaram, tem um boletim de ocorrência que prova isso, que eles foram acionados no dia 2 e que eles, por algum motivo que não é explicado, mas eu ligo isso à coletiva de imprensa, voltaram. Não efetuaram a reintegração de Aí o Zema mandou voltar. Não sabemos o que aconteceu nos bastidores, mas pelo boletim de ocorrência a gente tem essa informação. E nesse momento da coletiva de imprensa, a grande mídia de Minas Gerais fez uma cobertura ao vivo dos porões do DOPS. Fez. Ramon. Eu sei que teve um passeio guiado, né? Sim, estão acontecendo. Está acontecendo ainda. Acontecendo. Eu me inscrevi, inclusive. Que legal. Eu me inscrevi. Que legal. Aí são os professores da Federal, né? A ocupação, Ramon, funciona como um reloginho. Eu nunca vi organização mais sincronizada. Porque lá nós temos professores, nós temos sindicalistas, nós temos OAB, nós temos jornalistas, o Sindicato dos Jornalistas está apoiando. A presidente do Sindicato dos Jornalistas já esteve lá. E é muito importante essa cobertura da imprensa que nos protegeu. Deixa eu te perguntar, mas ele é aberto, vai ser um dia, se o nosso governador deixar, ele vai ser aberto ao público? Como que é isso? Porque pelo que eu consegui, eu tinha que me registrar no site e marcar como que chama? Uma visita mediada, né? O governador vai deixar assim, ele vai ceder. A gente está entendendo que ele vai ceder. Ele vai ceder. Ele está cedendo. Se não por bem, pelo via. Mal. Não pelo mal, mas pela medida institucional. Tá entende? Bom. Porque ele não é dado a ele descumprir a lei, não é dado a ele descumprir decisão judicial. E eu te mandei, Ramon, na madrugada de anteontem, uma cena estarrecedora. Então, é isso que eu queria falar. O que estava acontecendo ali? Você me mandou uns vídeos. O governo do Estado entrou com a reintegração de posse. O juiz de primeira instância deferiu a reintegração de posse em 48 horas. Nesse período, eu entrei com agravo de instrumento e consegui, por uma decisão brilhante do desembargador Luiz Carlos Gamboge, suspender a decisão de reintegração de posse. Mas é claro que o governo ficou contrariado. E é isso, o oficial de justiça vai entregar a ordem do juiz, o salvo-conduto, e aí aumentou o número de policiais na ocupação. Contrariado, tudo bem, mas tem que cumprir a decisão judicial. Sim, claro. E do habeas corpus pelo doutor Leonardo Bolina.
Aí a gente tem isso gravado, a gente tem isso oficialmente, que uma vez que nós conseguimos, em todas as instâncias do Poder Judiciário, frear a reintegração de posse, o governo estaria, como contramedida, bloqueando. Aí eles intensificaram o cerco e falaram que não ia deixar entrar. Ou seja, uma malandragem com o Poder Judiciário. Sim. De uma forma indireta de descumprir o poder. E deixa eu te falar uma coisa, pelas imagens que eu vi, inclusive saiu no jornal, o tão truculentos que os policiais foram. Sim, sim. Para conter idosos, para conter estudantes, para Meu conter Deus jornalistas, para conter advogados. Chegaram, com a ordem judicial para sair o cerco, chegaram 7 a 10 viaturas, com quase 40 homens da polícia Mas isso não é militar. ditadura, não? Será que a ditadura acabou, Não, Ramon? de jeito nenhum. É uma pergunta a ser feita, Não. extremamente relevante. Acabou, Não acabou. Acabou, não não. acabou. Arbitrariedade, tortura, violação de direitos humanos. Sim. Vai chegar um dia que nós vamos triunfar sobre isso, mas ainda temos muita luta até lá. Muita luta até lá. E vem cá, eu vi o vídeo dos policiais, o que aconteceu ali? 17 horas, o pessoal da ocupação me falando que a polícia estava recrudescendo, estava intensificando o cerco. Aí eu falei, poxa, gente, isso aí é descumprimento de ordem judicial. E olha só uma coisa, naquele dia a situação ficou ainda mais grave, Ramon. Porque além deles quererem apagar essa história da ditadura, abafar o nosso movimento, Sim. começou a acontecer descumprimento de ordem judicial pela Polícia Militar. Às 19 horas, tem foto do oficial de justiça entregando mandado para autorizar a entrada dos manifestantes e visitantes e convidados. A polícia contrariada não cumpriu a ordem judicial naquele momento. Vou levar o chefe da Defensoria Pública aí, porque descumprimento de ordem judicial, gente, é o que está acontecendo. A polícia vai descumprir a institucionalidade. A gente viu as fotos, as imagens, quase 40 policiais para conter 4 estudantes e 3 idosos. Não, gente. E aí, no dia seguinte, aí eu já estava, eu peço paciência e desculpa poética, mas eu já estava de saco cheio de ficar batendo cabeça com o policial. Deus me livre, você me desculpa. Mas me desculpa os policiais mesmo, mas assim, Sim. sem chance, meu amigo. A maioria, respeitosamente, estava contrariado com aquilo. Estava contrariado. Poxa, eles sabem, eles têm o dever de honra de ir atrás do crime, combater o crime. Do crime. O crime. Não está ali com a gente. Eles tinham consciência, os praças tinham consciência, alguns oficiais tinham consciência. Então, nesse momento, a gente não entendeu o que estava A polícia acontecendo. não estuda para poder entrar, fazer um concurso? Estuda, Ramon, estuda. E aí a gente tem isso gravado, de um oficial falando que ele entende de direito e que ele estava fazendo a interpretação da decisão judicial para não cumpri-la. Tergiversando, né? Dai-me paciência, por favor, meu Deus, porque é isso que aconteceu. Aí eu falei, gente, o meu lugar não é aqui na ocupação, vocês vão me desculpar, segurem a ocupação que eu vou cuidar do cerco. Fui, e aí eu fiz essa movimentação com a mídia, com os poderes, falando, olha, podem discordar da nossa luta, tudo bem, mas agora é descumprimento de ordem judicial, acontecendo no centro de Belo Horizonte. Nós não podemos tolerar isso. Porque o objetivo dessa ocupação, ela é exatamente para criar um memorial. Exatamente. Para as pessoas não esquecerem o que acontecia ali. Exatamente. O que acontece, Ramon? A gente tem um processo de museologia que tem que ser muito cuidadosa, porque museu é uma forma de violência. A gente vê os grandes museus do mundo, que na verdade é pilhagem dos países subdesenvolvidos, né? Nós temos lá obras históricas que estão no Louvre, estão em grandes museus. A gente tem que tomar cuidado com o museu. O museu é uma forma de violência, sim. Mas nós vamos criar um museu cogerido, com as ocupações, não vamos deixar descaracterizar o movimento. Nós não queremos transformar lá num lugar de eventos sociais da realeza e da nobreza. A gente quer que as pessoas se dirijam àquele local para entender o que é ditadura, o que é violência, o que é tortura. É isso que eu queria te perguntar. Eu conheço Auschwitz. Isso. Quando você entra ali, você vê coisas absurdas do que tinha ali, né?
O que vocês vão colocar ali para a gente poder entender? O prédio é gigantesco, Ramon, o prédio é gigantesco. Nós temos os aparelhos... É gigantesco? Gigantesco, gigantesco. Aí o que acontece? Nós temos lá, igual eu te falei, os aparelhos de tortura. Mentira. Temos. Eu te convido para ir lá para você fazer essa constatação. Você teve em Auschwitz, importante você estar lá. Aí o pessoal, muitas vezes a gente escuta, gente, vamos fazer igual Auschwitz, vamos fazer igual Chile, vamos fazer igual Argentina, vamos fazer igual São Paulo. Não, gente, a gente não tem... Belo Horizonte é uma cidade madura, que tem que tomar as próprias decisões. A gente não precisa de se espelhar. De jeito nenhum. A gente tem que fazer um movimento autoral. A nossa reivindicação, a nossa luta, a memória dos nossos combatentes, das nossas vítimas. E eu vou te chamar a atenção, assim, eu não quero ser extremamente crítico e ácido, mas a gente não quer que vire um lugar de eventos sociais, igual lá em São Paulo, que tem pinacoteca. Não queremos isso, gente. Tem vários lugares aí para a gente comemorar, para a gente criar eventos sociais, mas lá é um momento de memória, de história viva, que está acontecendo a história. Aí nós queremos criar um museu, o Museu de Direitos Humanos, Memorial de Direitos Humanos, e a nossa proposta é que nesse regime de cogestão, os movimentos que encamparam a luta tenham os seus centros de referência dentro do DOPS. Movimentos de matriz africana, indígenas, tenham os seus centros de referência temporários lá dentro, porque nós vamos fazer os centros de referência permanente de cada um desses movimentos. Entende? E outra coisa, Ramon, nós temos um precedente gigantesco aqui em Belo Horizonte. Ali do lado da Praça da Estação tem um prédio chamado Centro de Referência da Juventude. Sim, maravilhoso. Lá é fruto de uma ocupação que, inclusive, eu advoguei para aquela ocupação Não também. Sabia. Sim. Os movimentos sociais da juventude ocuparam e o poder público negociou. A gente conseguiu negociar a abertura. Então, o pessoal fala que a gente não vai conseguir fazer um memorial. Nós estamos no caminho. Nós estamos repetindo um trabalho bem feito. Que interessante. Aí, nós já estamos com a porta aberta. O desembargador Luiz Carlos Gamboge entendeu que é caso de mediação, de composição, das partes sentarem à mesa para negociar. E eu acho que é muito possível. Muito possível. Porque o Centro de Referência da Juventude é espetacular. Espetacular. E tem que ficar registrado. E os jovens vão muito legal. Batalhas de MC. Não, é espetacular aquele lugar. E é fruto de ocupação. Não sabia. É fruto de ocupação. Daniel, eu vou te fazer uma pergunta, só para ficar bem registrado. Por que é importante ter esse memorial? É importante a gente falar o óbvio, né, Ramon? Sim. Lá nós temos as paredes com as inscrições dos presos que foram sequestrados por pessoas sádicas, pessoas que não tinham nenhum compromisso com a legalidade. Lá nós temos a piscina de afogamento. O pessoal fala de esquenta e esfria, mas não é esquenta e esfria. Eu acho errado falar esquenta e esfria. É afogamento. Tirar a pessoa de respirar, que é né? Nós temos esse anfiteatro e um capítulo importante. Nós vamos rememorar as vítimas, as famílias das vítimas, os movimentos sociais que foram violentados, mas fiquem sabendo também, pessoal, nós vamos também fazer justiça com os torturadores, vão ficar registrados. Ai, que maravilha, Ju. Vão ficar. Inclusive, a gente teve agora dia 13. Dia 13 foi um dia emblemático na nossa luta. Pepe Mujica faleceu. Foi. Pepe Mujica tem, querendo ou não... Ele ficou quantos anos preso numa solitária? Eu não tenho essa informação. Ele ficou anos numa solitária. Aí perguntaram para ele assim, você não enlouqueceu? Ele falou, não, eu sempre fui doido. Ele é espetacular. Um dado importante sobre Pepe Mujica que comunica com o DOPS de Belo Horizonte. Talvez o maior torturador da história da humanidade. Torquemada, talvez. Mas Dan Mitrione, que é um agente da CIA vindo da Guerra da Argélia, da Revolução da Argélia. Essa pessoa foi uma das precursoras da tortura moderna. Ele atuou no DOPS. A gente tem registros disso. Ele passou para o Belo Horizonte, ensinou tortura para os agentes do DOPS
e do DOI-CODE. O DOI-CODE é um órgão similar ao DOPS, vinculado ao Exército. Por isso que a gente pode acontecer de atrair jurisdição para o âmbito federal. Mas o Damitrione, ele passou pelo DOPS, rodou pelo Brasil ensinando tortura, foi para o Uruguai. Os Tupamaro mataram ele lá, agente da CIA, e o presidente dos Estados Unidos foi no funeral dele. Ou seja, era uma pessoa de extrema relevância, de extrema consequência para esse sistema de repressão que aconteceu na América Latina, né? Meu Deus, sim. E aí, já que a gente está nesse contexto de matar os torturadores, de morte dos torturadores, responsabilização dos torturadores, o Boylicen também foi morto, com 70 tiros. Esse que eu te falei anteriormente, da Sim. foi morto aqui no Brasil com 70 tiros. Quem matou ele? Não. Eu estava em outro lugar. Eu estava em outro lugar. Daniel, já teve alguma vez uma tentativa de fazer um memorial ali, não é, se não me engano, na Casa da Liberdade? Sim, coisa assim? É incompleto, né? É muito incompleto, muito incipiente. Nós temos os estudos feitos pela UFMG, nós queremos complementar o estudo feito pela UFMG, porque não foi ouvida a sociedade. Tudo bem, respeitamos muito a academia, a metodologia, inclusive nós temos no comitê gestor representante da UFMG, mas nós temos que fazer um diálogo mais aberto com a sociedade. Sim. E o projeto museológico está completo. Tem que ser debatido. Por exemplo, há quem diga que os muros têm que ser derrubados. Eu entendo que não tem que ser derrubados. A gente Os muros do DOPS? Mas fazer uma praça ali, mas aí quem vai ser o vitorioso da ocupação vão ser as madames para passear com o cachorrinho. Pelo amor de Deus, ainda para fazer stories lá, olha, onde eu não conheço brasileiro, não conheço ser humano, meu amigo. Uai. Se derrubarem os muros, eu acho que o grande vitorioso da ocupação vão ser as socialites ali do funcionário, claro, para passear com os cachorrinhos. Claro que sim. Não, a gente quer permanecer. Por isso que a gente precisa integrar esse projeto que já tem acontecido. Tem legislação aplicável para a criação do museu. Temos orçamento, inclusive, para gerir o museu. A gente tem que, inclusive, saber para onde está indo esse dinheiro. Né? Nós apreendemos uns carros lá durante a ocupação. Carros que estavam sendo sucateados do sistema do SUAS, né? Sistema Único de Assistência Social. 3 carros novíssimos, plástico no assento. Estão novíssimos, mas o governo, ao receber os carros, simplesmente sucateou eles. E eu faço um desafio aqui. Quem quiser visitar a cidade administrativa, o estacionamento da cidade administrativa é um pátio de desova de carros da... Mentira! Vamos fazer essa visita. A gente esteve lá, a senhora secretária nos notificou para sair da ocupação, e eu fui lá na cidade administrativa com os líderes do movimento social para a gente contra-notificar a senhora excelentíssima secretária Le Portela. E quando nós... Jesus, Maria e José, minha alma, vossa é. E que os anjos cantem amém. Amém. Nós temos esses pátios de carros abandonados do governo, que parece que é uma sistemática de desconstrução do Estado. É a bandeira do Zema, inclusive, é de menos Estado, né? menos assistência social. Tanto que é emblemático esses carros estarem. Quem votou no Maisena? Me fala. Olha, votaram nele para ele engolir banana? Eu não entendi. É uma pergunta a ser feita. Mas ele pode engasgar a banana que ele quiser, mas não no governo. Gente, né? mas a véia Quaker é muito melhor do que Maisena, pelo amor de Deus, gente. Adorei. Não. Adorei. Não, mas igual eu falo, o Zema vai negociar, a pressão está sendo retumbante. Eu não sei, não vou falar nada. Não prefiro não falar. Eu estou no limite do que pode Eu sei ser do dito. que você pode falar. Eu posso falar qualquer coisa. Eu tenho 60 anos. Vocês não vão me prender por causa disso. Tarde demais para ser reprovado. Ah, nem. Como dizia Mário Quintana, tarde demais para ser reprovado. Adorei, Mário Quintana. Vocês atravancando meu caminho. Vocês que estão aqui atravancando o meu caminho, eles passarão. Mas eu passarinho. Tem alguma coisa acontecendo lá no prédio agora? Por exemplo...
Estão realizando alguns eventos? Não, porque está fechado, claro. Não, né? não, tá aberto, tá aberto. Visitações mediadas, como você falou, nós todos somos convidados para ir. Cinema, a gente projeta o cinema nas paredes do DOPS. Tem uma foto que eu vou te mandar que eu acho que é uma das fotos mais lindas que eu já tirei. Eu, na frente, assim, a polícia tensionando, eu de costas para a polícia e sendo projetado a carta de Linhares do jornalista Marcelo Passos. Ele foi lá exibir. Nós tivemos vários diretores e produtores de cinema que insistiram. Aqui, vou te dar uma ideia. Por que não passa lá Memórias de um Cárcere, lembra? Excelente, excelente. E por ser uma gestão democrática, acessível da ocupação, todos são bem-vindos, jornalistas, cinéfilos, todas as pessoas. Já tivemos a apresentação artística lá dentro, a Gilda Queiroz, uma das maiores artistas, Conheço. Pintou um quadro ao vivo lá da piscina de sangue. Ai, meu Deus. É importante. Ô, Daniel, isso não é, assim, o que eu fico um pouco assustado cada vez mais é que essa geração não sabe o que foi ditadura, não tem a mínima ideia mesmo, assim, né? E ainda tem pessoas velhas que ficam na rua pedindo a volta da ditadura, que são pessoas neurodivergentes. Neurodivergentes. Não. Sei lá como é que é, gente. Eu vou ser cancelado. Não, imagina. Aqueles que não batem bem da cabeça, eu não sei, porque eu também não bato bem, não. Então. Na verdade, não é voltar à ditadura. A gente tem que sair da ditadura. Não, né? sim, exato. Essas pessoas. Por exemplo, eu escuto muito isso. Meu avô não apanhou da ditadura. Mas igual você falou, tá num barzinho, tá conversando com amigos, é porque o avô era um carola, será? Que ficava em casa só vendo TV? Porque a gente vê, né, Roberto Drummond nas obras dele. Uai, o bar é um evento de efervescência cultural, locais de encontro, galerias, como temos a Galeria 7, tem uma galeria da Gilda, até o rooftop do Acaiaca está se transformando numa galeria, mas e lá esses espaços nós vamos ser titulados de antros de comunistas, nós vamos enfrentar, nós não vamos deixar. Que bom, tomara que me chame. Aqui, Daniel, você não está entendendo que eu corria para dentro do banheiro. Eu era um menino, eu tinha 18 anos, eu nunca tinha feito absolutamente nada de errado na vida. Eles paravam, pum! O dono do bar, eu frequentava um bar que chamava Lulu. Era um bar espetacular. Onde que é? No Santo Antônio. Que assim, não tinha telefone na época, você já encontrava com seus amigos no bar do Lulu. Era automático, assim, sabe? Sim. E sempre era isso. E o Lulu me conhecia, então ele falava, corre, eu corria para o banheiro. Nossa, tem vários bares e restaurantes aqui em Belo Horizonte que eram, inclusive, aí a gente vai ter que ver o que é lenda urbana, o que é romantização, mas a gente tem também a Cantina do Lucas. Sim, mas que lá era também um ponto de encontro. Sim, lá era. De pessoas, de intelectuais. Sim. Inclusive, até hoje ainda é meio, né? O garçom Senhor Olímpio, famoso, dizem que o Senhor Olímpio falava, ele tinha esse tato de falar, olha, estão te observando. O Damitrione chegou a frequentar, por isso que eu te falo, tem essa questão da romantização. Não tem como dizer que o Damitrione frequentou a Cantina do Lucas, mas que ele passou ali pela Maleta, se nós temos registros. Então é importante a gente ver, Sim. Sai daqui, entra ali, isso é importante, isso é importantíssimo, essa memória viva. Por isso que eu falo, a gente tem que ter essa emancipação autoral, de não ficar refém de histórias de outros lugares, nós temos que criar a nossa própria história. Né? Olha que interessante isso que você contou, é uma coisa que a gente tem que ficar registrado. E ontem, né, com a vitória retumbante de tirada do cerco, eu falei com o pessoal, gente, segura a ocupação que eu vou trazer reforços. Vamos tirar o cerco. Eu só preciso de mais um dia. Dito e feito. Eu só fiquei um pouco chateado que eu não consegui chegar para tirar o cerco sabendo que eu estava chegando, eles já saíram. E respondendo sua pergunta anterior, Ramon, o que acontece? Ontem nós decidimos, né, na cogestão, uma das salas, porque o prédio é imenso, vai ter espaço para tudo isso. Criar uma sala do memorial da ocupação.
A ocupação é história. A história acontecendo. Aí eu tenho o cadeado que foi do arrombamento. Nós temos as... Isso é bom. Nós temos as fotos. Isso eu tô adorando. Me chama que eu vou. Nós temos as fotos da polícia soldando o portão, né? O prédio tombado. Sim. Vamos lembrar que tá violando as diretrizes do tombamento. E durante a ocupação, Ramon, nós conseguimos iniciar o processo de tombamento no âmbito federal. Nós, o Conselho Gestor da Ocupação, apresentamos para o IPHAN e o IPHAN iniciou. Temos o protocolo. Isso é muito importante. Daniel, a imprensa tem liberdade? Boa pergunta, viu? Eu estou te fazendo essa pergunta pelo seguinte. Vou contar um caso para você que aconteceu comigo. Há uns 6, 7 anos atrás, eu fui para Israel e eu sofri racismo. Tá? Me prenderam naquela salinha. Lá, fiquei 5 horas naquela salinha, porque eu sou da América Latina. Lá só tinha negro, asiático e América Latina. E falando que eu estava com droga no estômago. Bom. Meu Deus. Me trataram daquele jeito, que você pode imaginar. Na volta foi a mesmíssima coisa. Na volta, mesmíssima coisa. Eu trabalhava no STJ e fiz uma denúncia e mandei para o Itamaraty e para o consulado. Nenhum dos dois me deram resposta. Mandei 3 vezes. Não me deram resposta. Eu fui e publiquei no Facebook, contando a minha história do que tinha acontecido, da forma que eu fui tratado, me chamando de traficante, porque eu era da América Latina e por aí vai. Ninguém desses lugares me deu uma resposta qualquer. Uma jornalista da Folha de São Paulo entrou em contato comigo. Falou, eu vou te ligar, me passa seu telefone. Me ligou e fez a matéria comigo por telefone, mandei as fotos e tudo mais. Uma semana depois ela me liga falando assim, Ramon, infelizmente, foi censurado. Sim, autocensura. Autocensura. Tem 3 pontos que eu quero destacar sobre isso. A gente está primeiro no seu caso específico. Eu sou muito adepto do Ariano Suassuna nesse tema, sabe? Não. Se for para passar raiva, eu prefiro passar raiva em casa. Eu adoro. Sim, sim. Não quero passar raiva lá fora, não. Não. Nós somos hostilizados, preconceito. Eu não tenho Muito ânsia bem, nenhuma muito de bem. sair do Brasil. Muito Gosto bem. muito de passear por aqui, Muito por bem. Minas Gerais, Muito bem. Serra do Cipó. Eu tenho Lavras Novas. linda, romântica. É um Não, lugar e aquele legal frio demais pra delicioso. curtir. Até neva lá. Não, mentira, não neva não. Vai. A gente sofreu aqui em Minas Gerais um episódio de censura, autocensura, que eu entrei com uma ação popular escandalizado com a situação do Mercado Central, que eles queriam colocar um nome de betting no Mercado Central. Não, espera aí, como é que é? Proficuamente a situação de que o Mercado Central mudaria de nome. Tá bom, né? Vamos ver o que é. E eu instalar lá, Ramon, placas de propaganda de bet. Bet, você fala que é o jogo do Tigrinho? Tigrinho. Não, você está rindo do meu cabelo. Não. Sinceramente, eu também achei que estavam rindo do meu cabelo esse dia. O Fuad lá, com um monte de modelos lá, um espetáculo de absurdo, Ramon. Um espetáculo de absurdo. Em todas as mídias, né? A imprensa toda. Aí eu falei assim, gente, que notícia boa é essa que eles estão divulgando? Isso aí é um espetáculo de distopia. A cidade estava fedendo a lixo queimado naquela época, não sei se você lembra. Uma estiagem gigantesca. Lembro. A cidade fedendo literalmente a cheiro de lixo queimado, e acontece isso. Muda o nome do Mercado Central. E é o próximo passo? Qual vai ser? Cair para o inferno, né? Aí eu falei, não, gente, isso aí é demais. Não vou aceitar. Senão eu entrei com ação popular exigindo que as placas fossem retiradas. Mas tinha placa lá? Chegou a ser instalada. O Mercado Central está em processo de tombamento. As placas e a fachada não podem ser alteradas. Cadê as placas no Mercado Central? É bom que a Beth tenha guardado. Porque uma tática que a gente tem para contornar a autocensura, Ramon, é a gente ter contatos de outras cidades, de outros estados, porque lá eles não vão conseguir ser censurados, eles vão ser censurados aqui, entende? Então a gente começou a ter Rio de Janeiro noticiando que Beth é derrotada no centro de Belo Horizonte. Folha de São Paulo. Eu não consegui abrir a reportagem que cita o meu nome, inclusive com uma cota minha, por causa de paywall.
na Folha de São Paulo, reverberou isso. Então, o fato é dinâmico, Ramon. Primeiro foi a instalação irregular das placas. Segundo foi eles sendo compelidos a tirarem a placa. E terceiro, a autocensura e o poder financeiro que as bets exercem sobre a nossa imprensa. Então isso é muito perigoso. A gente sabe que a bet é ligada a crime organizado, a lavagem de dinheiro. Nós não podemos tolerar. Poxa, eu sou advogado de direitos humanos. Será que eu entrei no caminho das bets? Será que eu estou na mira das bets? E será que a imprensa vai ver que eu estou na mira das bets e vai ficar silenciosa caso eu sofra alguma violência? Isso é uma coisa que tem que ficar clara. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui que eu não entendo muito bem. Jogo no Brasil não é proibido? Por que as bets não são? É porque eles, como fez a AGE no caso do Memorial, eles querem contornar, né? As sedes das bets não são no Brasil, elas são sediadas em paraísos fiscais. Essa, entendi. por exemplo, é sediada num país que eu nunca tinha ouvido falar e eu não vou lembrar do nome do país, mas é um paraíso fiscal. Então elas contornam. Porque é online também. Online. Né? Então o que acontece? A gente está diante, Ramon, do maior processo de transferência de renda da história do Brasil, que é a retirada do dinheiro do Bolsa Família e dos pobres, das camadas mais pobres, vai direto para os paraísos fiscais. Eu vi nessa Virgínia falando lá nesse... Como que chama o negócio? CPI. CPI. Na CPI das bets, eles perguntando para ela, você dorme tranquila sabendo que esse povo está sem dinheiro para poder comer, não sei o quê, blá, blá. Fala, não sou eu que jogo, são eles tipo assim, né? O problema é deles. E eu acho que a gente precisa criar uma liga anti-bet aqui em Belo Horizonte, no Brasil, anti-bet, juntar as forças de toda imprensa, porque a imprensa foi amordaçada, foi comprada. Aí depois, Ramon, eu fui olhar lá de novo as reportagens e falei, gente, eu tenho que entender esse fenômeno. Uma pesquisadora, Aline Miklos, ela está fazendo uma investigação sobre episódios de heresia, porque ainda existe heresia em o Instituto de Heresia Legal em alguns países da América Latina, censura com viés religioso, e o caso do Pedro Moraleda chegou ao conhecimento dela. E aí... Me fala sobre esse caso. Em 2017, o Pedro Moraleda é um artista super desafiador, super revolucionário. Os pais deles foram torturados na época da ditadura militar. O senhor Luiz Bernardes e a Nilceia Moraleda. Eles foram torturados na época da ditadura militar. O pai dele ficou preso muitos anos. E um dos casais mais simpáticos que eu tive o prazer de conhecer. Um abraço para eles, se eles estiverem ouvindo. Nesse contexto de violência e repressão, o Pedro Moraleda... E aí, alguns vereadores aqui de Belo Horizonte, inclusive esse episódio foi onde nasceu esse fenômeno do Chupetinha, que ele se destacou, crescendo na dor dos pais que perderam filho. Nós podemos ser órfãos porque a gente perde os pais, é natural. Nós podemos ser viúvos porque pode acontecer de perdermos nosso cônjuge, mas não existe um nome para descrever a dor de um pai que perde o filho. Nossa. E aí vem vereador covarde, tripudiar dessa luta, mas aí eu fui para cima com tudo. Ministério Público, pressão da mídia, vamos para cima. Eles não sobreviveram. Os vereadores que optaram por fazer essa luta política de tripudiar da dor, da censura do artista falecido, não sobreviveram. Eles precisaram de procurar outra profissão, porque eles não conseguiram se reeleger. Aí isso virou... Porque essas trincheiras são pontos de resistência. A gente lutou ali contra esse movimento pudico, esse movimento conservador. Eu cheguei a bater no peito do pessoal e falar, vocês não vão entrar para tripudiar, para fazer alarde, para fazer fake news, não vão entrar. A gente fez uma barreira, a gente fez uma trincheira física para não deixar pastores de igreja irem lá. Por favor. O movimento... Eu não quero falar o nome de movimento conservador para não divulgar eles, mas tinha os movimentos conservadores estavam acampados lá fora e a gente fazendo cerco. Eu estava no cerco, segurando para não deixar. Melhor não dar palco para palhaço. Bater palma para maluco dançar. Exatamente, né? Isso. Exato. Então eles ficavam na porta. Foi fisicamente. Aí, enquanto a gente protegia fisicamente, eu estava lá na barreira.
no outro momento que a gente via que não tinha necessidade, eu estava tacando processo neles. Conversando com gente de dentro dos gabinetes. O que esse vereador fez? A gente conseguiu, alguns vereadores fizeram, conseguimos regimentar provas, conseguimos processar, pedir a cassação, e aí arrefeceu. E aí, de 2017 até hoje, isso ecoa nos âmbitos da justiça, nos âmbitos dos direitos humanos. Então, a ONU chegou na ONU. E aí a gente conseguiu entregar essa pesquisa, essas entrevistas, essas falas, entendeu? Tem até uma fala minha lá na condição de presidente da Comissão de Liberdade de Imprensa e Expressão, que eu fico honrado de ter a minha fala traduzida para francês para ser lida na ONU, ainda não na Assembleia Geral, mas nesses órgãos de fiscalização e pesquisa. Aconteceu, e se precisar a gente faz de novo também. Espetacular. Fico feliz, Ramon. Daniel, eu não tenho como te agradecer. Uai, eu que agradeço, eu agradeço. Por me ensinar tanto, por explicar tanto sobre esse momento sombrio que ainda estamos passando. Sim. Né? Que Deus nos ajude. E repito que os anjos cantem amém. Aprendi isso com o Roberto Drummond. Como diz minha amiga Regina Duarte, que eu amo, eu tenho medo. Obrigado, Daniel. Obrigado, meu querido. Muito obrigado mesmo. Sempre que precisar, e vamos lá conhecer o DOPS, vamos participar dos eventos da Comissão de Liberdade de Imprensa e Expressão. Só me mandar a mensagem que eu estou indo. Nós vamos ter um evento agora, dia 29, para marcar a luta antimanicomial. O Babilac Baca, um dos maiores percussionistas do mundo, vai estar lá na OAB cantando com o bloco Trem Tantã. Você é um convidado. Pronto, estou dentro. Às 14 horas... Que dia? Dia 29, 14 horas. Dia 29, às 14 horas, lá na OAB, Rua Guajajaras, 1757. Tá bom. Aí, para você ver como é que eu vou estar tribulado, eu tenho 3 eventos na OAB nesse dia, e no dia seguinte vai ser o clímax da ocupação do DOPS, que vai ser a conciliação, a audiência de conciliação. Ai, que maravilha, meu Deus. Me dá energia, grudado. Deus. Eu vou ter muita notícia para passar para vocês, jornalistas. Muito obrigado, Daniel. Eu que agradeço. Mesmo, um beijo para Lúcia, que foi a nossa amiga em comum. Maravilhosa. Que eu gosto muito dela. Uhum. Tá bom, querido. Muito obrigado, meu caro. Lembrando, gente, que o que aconteceu no DOPS não é apenas homenagear quem sofreu, mas também garantir que a democracia e a justiça sejam valores inegociáveis no nosso presente. Para o nosso público, fica o convite. Visitem o prédio, conheça essa história e leve adiante essa discussão. Muito obrigado, não me esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima.